e hoje eu tenho uma novidade para vocês, muito importante para quem está no Brasil, está pensando em vir para os Estados Unidos, quem está nos Estados Unidos e está querendo se regularizar aqui legalmente. Eu tenho um convidado muito especial e é com uma grande satisfação que eu quero apresentar o Dr. Vinícius Bicalho. Ele é um advogado de imigração altamente qualificado e experiente. Ele tem ajudado inúmeras famílias e pessoas a chegarem aqui nos Estados Unidos legalmente e as que estão aqui legal se legalizar. Doutor Vinícius, muito obrigado por você ter vindo, por seu tempo de ter vindo aqui explicar para a gente. Eu agradeço o convite, tenho a honra de ser seu amigo e ser seu cliente. Então eu espero que seja um bate-papo leve e agradável. Gente, então, o doutor Vinícius, ele é meu cliente por mais de 4 anos. 4 anos. O mais interessante é que sempre que eu falava com ele, era no período de renovação do plano, e ele sempre estava no Brasil. E eu achava que o consultório dele era no Brasil e que ele sempre ia para cá e queria ter um plano em caso de uma emergência, mas é o contrário. O doutor Vinícius, ele tem passado por todas as fases de imigração, ele conhece exatamente como é ser um imigrante, chegar aqui nos Estados Unidos, precisar de um plano de saúde, e ele, como é que ele faz para ajudar essas famílias a chegarem aqui já legalizadas, né? Por isso você viaja tanto para o Brasil, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu sou advogado licenciado aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, em Portugal. Hoje minha atuação ela é restrita aos Estados Unidos, mas tenho sócios no Brasil e em Portugal. E eu vou com frequência ao Brasil, porque nós fazemos muitos eventos, participamos de eventos, palestras, onde pessoas que querem se aprofundar sobre Estados Unidos, imigração, negócios na América, e eu tenho a oportunidade de passar essas informações para que as pessoas possam vir com segurança. Da maneira correta. Doutor Vinícius, quantos anos você está nessa área? Na verdade, nosso escritório tem 21 anos. Eu falo que a minha carreira ela se divide em duas partes. Uma parte que foi uma atuação exclusiva no Brasil e uma outra metade que foi uma atuação internacional, onde nós ajudamos pessoas e empresas a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos ou para Portugal. Então, atualmente, eu falo que desses 21 anos, metade foi no Brasil e metade no exterior. Nossa, então você é um advogado de imigração internacional. Exato. Muito chique. Então, tem algumas perguntinhas para você aqui que meus clientes sempre me fazem e eu quero passar para você. Onde é que fica o seu escritório, afinal de contas? É aqui ou é no Brasil? Na verdade, eu tenho um escritório aqui em Orlando. Ele fica na Universal Boulevard, perto aqui de você, onde a gente tem uma equipe que atende todos os brasileiros que desejam viver o sonho americano. Muitas vezes são brasileiros que estão aqui visitando e querem se informar, outras são brasileiros que já estão aqui, seja com visto de turismo há algum tempo ou visto de estudante e querem buscar a forma de ter a residência permanente legal nos Estados Unidos. No Brasil nós temos também escritório em Belo Horizonte, pelo meu sotaque, todo mundo vai perceber que eu sou mineiro, e temos em Portugal um escritório em Lisboa. Que interessante, gente, olha, estou muito feliz mesmo por você ter vindo aqui, porque são perguntas que estão constantemente ring aqui pra gente, e eu vou te fazer aqui umas, só que são bem assim, todo mundo vai estar curioso para saber a resposta. Então, quais são os principais tipos de vistos e processo de imigração que você lida atualmente? Sim, Estados Unidos tem 187 tipos de vistos, só isso? Então são muitos vistos, que começa desde o visto de turismo até o visto de investidor. E passa por vistos familiares, vistos baseados em negócios. E hoje o principal visto buscado pelo brasileiro é o visto baseado na trajetória profissional. É o EB2. Exatamente. A gente tem um know-how muito grande na questão do EB2NW e do EB1, que são os vistos de habilidades. Muitas vezes as pessoas se assustam com esse nome, vistos de habilidades extraordinárias ou excepcionais. Parece que é quase que alguém que tira um coelho da cartola. E não é isso. É o profissional que tem uma trajetória sólida no seu país de origem, no caso o Brasil, e consegue comprovar que vem para a América para somar, para agregar valor à América. Então, fazendo isso, uma trajetória sólida, com boas cartas de recomendações, um bom plano profissional, é possível viver o sonho americano com segurança. Nossa, que interessante. Então, se você é um profissional no Brasil especializado e tem o desejo de vir trazer, agregar aqui para o país, nós precisamos de muitos profissionais como enfermeiros, médicos. Gente, eu preciso de médico brasileiro. Tem alguém que quer vir para cá? Porque eu atendo muito a nossa comunidade brasileira. Sim. E tem a dificuldade na comunicação do inglês. Sim. E médico brasileiro aqui é muito assim, todo mundo quer, né? Exato. E tem um outro detalhe, né? Via de regra, o brasileiro é um bom prestador de serviço, porque o brasileiro é muito disponível, acessível, então ajuda bastante.
E eu falo que as pessoas sempre imaginam o imigrante como algo de segunda prateleira. Pelo contrário, a América é feita por imigrantes. Quando nós pegamos as estatísticas, elas são impressionantes. Hoje, mais ou menos 13% da população dos Estados Unidos é composta por imigrantes. Se nós pegarmos os empreendedores nos Estados Unidos, 25% são imigrantes. Ou seja, o imigrante, via de regra, ele é mais empreendedor do que o americano. Aí você fala, não, são só os pequenos negócios. Não é verdade. Não. Se você pegar a lista dos 500 maiores milionários dos Estados Unidos, 45% são imigrantes. Ou seja, o imigrante, ele vem, ele produz, ele empreende, ele soma muito à América. E os Estados Unidos sabe disso? Sim, é um país aberto à imigração. Tem regras que tentam dificultar a imigração ilegal. E eu recomendo todo mundo que deseja vir, busque o caminho legal. O bom de estar aqui é dentro da legalidade, para poder usufruir de tudo. Você dorme mais tranquilo. E essa é uma das razões também que eu convidei o Dr. Vinícius aqui, porque como constantemente pessoas estão me ligando, estão no Brasil, estão querendo vir para cá, tem que se informar as melhores formas. Às vezes você acha que é difícil, como você falou, fazer um EB2 e não é tão difícil. Tem que falar com o profissional correto. Um EB3, que é um visto de trabalho, um visto de investidor, um visto de estudante. Chegar aqui legalizado, com algum tipo de visto legal, é muito importante, até para ter um bom plano de saúde, para ter uma vida mais tranquila. Enfim, é uma maravilha. Exato. Acesso a crédito, ou seja, você vive com cidadania nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma benção, é maravilhoso. Eu amo morar aqui, moro aqui há 22 anos, como vocês sabem. O Vinícius trabalha aqui há quantos anos? A gente tem uma operação nos Estados Unidos há 10 anos, que eu tô com a família há 5 anos. 5 anos com a família, que eu lembro quando eu comecei a te atender. Então, ter esse status legal que te dá paz, te dá tranquilidade. Não é que a sua vida vai virar assim, não é que você agora tem o green card, ou sua cidadania americana abre. Não é assim ainda, é um processo, né? Exato, eu falo que os Estados Unidos não é uma ilha da fantasia. Isso. Mas eu brinco do que a humanidade conseguiu fazer, na minha opinião, é o melhor. É o melhor. Eu também concordo, mas existe processo, existe fases da vida aqui dos Estados Unidos de emigrar de um país para o outro, entender a cultura, entender como funciona, saber, voltando outra vez para o nosso caso aqui de documentos, de estar aqui legalmente, traz paz, traz tranquilidade para você e sua família. E não é tão complicado quanto parece. Eu imagino que não deve ser tão caro também, isso eu não sei. Não sei se a gente pode falar disso. Depende muito do tipo de visto, né? A gente percebe que os processos imigratórios, eles oscilam com um bom profissional, dependendo do visto, entre 10 e 25 mil dólares. 10 e 25 mil dólares. É um processo que abrange todo o núcleo familiar. Você, o seu cônjuge e os filhos menores de 21 anos solteiros. Então, obviamente, a gente sabe que na hora que faz a conversão não é um valor de se desprezar, baixo, né? Mas pode mudar a história da sua família. Né? Completamente, das gerações, na realidade. Então é um investimento que vale a pena. Então, quais são as principais barreiras enfrentadas pelos imigrantes ao tentar obter um visto nos Estados Unidos? Primeiro tem a barreira da língua. Eu percebo que isso é um desconforto para muitos brasileiros. Agora eu falo que a língua você vai aprender a partir do momento que você está no local e vai ter uma exposição e necessidade de resolver os seus problemas. A outra é você conseguir entrar no mindset americano. Isso. É muito comum o brasileiro tentar vir para a América, mas resolver os problemas de acordo com a cultura brasileira. Às vezes com algum jeitinho, buscando alguma facilidade. Eu falo que nos Estados Unidos tudo é muito simples. O 1 vem antes do 2, que vem antes do 3, que vem antes do 4. É muito simples. Eles seguem com rigor a metodologia. Isso. Então, o brasileiro que consegue seguir essa metodologia, mas mantém aquela pitada de criatividade e disponibilidade, normalmente ele brilha aqui na América. Brilha, porque é isso que falta no Brasil. Um pouco que você acabou de falar, né? De seguir uma metodologia, de ser disciplinado, isso o americano tem, mas falta aquele saborzinho brasileiro, que tempero, né? Tempero que nós brasileiros temos, então faz falta aqui. Você faz falta aqui. Voltando para nossas perguntas, como você avalia as chances de sucesso de um cliente durante o processo de imigração? A gente tem uma metodologia, eu brinco que é o nosso plano de voo. Eu falo que o processo migratório ele lembra muito um plano de voo de aviação, porque quando você tem um plano de voo, fazendo tudo certo, a chance desse avião cair ela é pequena. Agora, se você faz tudo errado, vai acabar caindo. Vai cair. Então, nós seguimos com rigor esse plano. E como começa? Na Bicalho, o cliente ele preenche um questionário, ele consegue preencher até através do nosso site.
e vem as informações básicas para que a gente faça essa avaliação e entenda qual visto essa pessoa se encaixa. A partir daí ela recebe uma proposta e o convite para uma primeira reunião sem a cobrança de honorários, até para que ela possa entender as nuances do caso dela. Eu falo que não existe uma receita de bolo, Verônica. Não existe. Cada caso é um caso, cada carreira é única. Então, você deve, naturalmente, colher informações, mas tomar muito cuidado de tentar copiar exatamente o que o seu colega fez, porque às vezes tem uma diferença que é crucial na sua carreira e na dele. Então, o que eu falo que o caminho que deve ser seguido é buscar um profissional que vai te orientar e fazer uma avaliação individualizada da sua história. A sua história. O seu atendimento é personalizado. Sim. No nosso caso, eu brinco que é um escritório tailor-made. É como se você fosse comprar um terno e fosse no alfaiate. A gente vai fazer o caso sob medida para o cliente. Tanto é... Faz toda a diferença. Exato, que nós somos um dos poucos escritórios nos Estados Unidos que o cliente tem acesso à íntegra do processo dele, não tem essa questão de limitar acesso à petição, porque aquela petição é personalizada. Ela não consegue ser usada para outro caso. Então, é algo que valoriza também o nosso trabalho. Muito bonito, gostei de saber disso. Super recomendo. Okay, vamos na nossa terceira pergunta, eu acho. Qual é a sua taxa de sucesso em obter vistos para os seus clientes? Olha, eu brinco que a taxa de sucesso a gente pode falar a mentira ou a verdade. A mentira é o que o mercado fala, né? Eu escuto todos os dias aí vários escritórios falando que é 99%. Isso é mentira. Se alguém falar isso para você, gente... O Brasil nunca teve 90% de visto de turista aprovado. Não, quiçá Green Card. É muito mentiroso. Escritórios que falam 99, às vezes eu atendo 2, 3 casos negados por dia. E você tem que refazer. Exato. Então, assim, um bom escritório, ele tem uma taxa de aprovação de 80%. O que eu quero dizer? Número. A cada 5 casos, 4 são aprovados. O que a gente faz na Bicário? Nós não podemos, por força de lei e por valores éticos que a profissão exige, prometer garantia de sucesso, coisas do tipo, porque a responsabilidade do advogado é de meio, fazer o melhor. O que a gente faz com o nosso cliente é o seguinte: se o caso dele tiver alguma intercorrência, necessidade de novas evidências, uma apelação ou até mesmo a propositura de um novo caso, nós não cobramos novos honorários, porque nós estamos trabalhando na solução do problema e não naquele caso específico. Interessante, olha, isso faz diferença, gente. Agora tem uma pergunta que todo mundo me faz. Eu acho que você também deve ter essa. Estou com visto B1, B2, visto de turista, então, já venceu, não pedi extensão, estou sem status. Consigo aplicar para algum tipo de green card? Olha, o que acontece? Quando a pessoa está sem status, ou seja, ela ultrapassou o prazo de permanência que ela tinha nos Estados Unidos, existem algumas possibilidades de waiver, que são perdões. Você pode aplicar para um perdão. Só que a legislação ela tem quantidades bem limitadas e situações bem limitadas para esse perdão. Então, primeiro ponto, não é impossível. Mas... Ponto 2, é muito difícil. É mais difícil. E o que nós precisamos fazer para buscar o caminho correto? É justamente avaliar os detalhes e os pormenores do seu caso para ver se ele se encaixa em uma das possibilidades da lei. Então não existe, eu vejo alguns escritórios divulgando, você está sem status, nos procura. Você tem que avaliar individualmente. Mas não é um caso completamente perdido, mas muito difícil para ser 100% transparente com o nosso ouvinte. Gosto da honestidade do Dr. Vinícius, mas eu gosto também, para Deus, tudo é possível. Sim. Né? Eu gosto disso, que você deixa uma esperança. Porque é possível, existe a lei do perdão, só tem que ser estudado o seu caso, se você está nessa situação. É possível, com Deus fica mais possível ainda. Verônica, e um detalhe que eu acho muito interessante, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma cliente, que é uma situação dessa, e às vezes a gente conversa com o cliente e passa as possibilidades reais, as probabilidades reais, ele acha muito pouco. E aí ele desconsidera. Outras vezes, esse mesmo muito pouco, para o outro, é a chance que ele se agarra. Então o que eu falo com o cliente é o seguinte: nós vamos lutar com unhas e dentes para a sua permanência. Mas eu sou obrigado a te falar a verdade. Né? A gente tem que nivelar a expectativa para que o cliente seja um aliado, com bons documentos e nos ajude nisso. Eu vou dizer, se fosse eu nesse caso, eu sou uma pessoa muito positiva. E quando eu quero uma coisa de verdade e alguém fala pra mim que é muito difícil, é impossível, eu só escuto aquela parte assim, é possível. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Eu não escutaria a outra parte, eu só escutaria aquela, é possível. Porque eu tenho um Deus grandíssimo, que é um Deus de obra maravilhoso. Eu sei que pra ele tudo é possível.
Você tem fé? Concordo. Mas entendendo a sua posição de advogado, sim, você tem que falar a realidade, sim, que é complicado, pode ser que não seja tão rápido, talvez não seja positivo, mas eu vou escutar positivo. Exato, assim. E tem pessoas que têm esse mindset, ajuda muito essa energia positiva no caso, porque tudo se torna mais fácil, a gente enfrenta situações de peito aberto, sem receio e confiante que nós estamos fazendo melhor. Isso, eu acredito. Agora tem mais umas perguntas aqui. Essa é uma pergunta que acontece o tempo todo aqui pra gente, né? Eu estou com visto de estudante. Posso ter um plano de saúde? Tem problema eu aplicar para um tax credit? Ou eu sei que tem o Obamacare, eu vou dizer para vocês que pode, mas a maior pergunta é, pode porque vocês estão na lista do Obamacare. Agora a pergunta é, eu posso aplicar para um tax credit? Você sabe o que é um tax credit? Sim. O que acontece? A gente sempre orienta o cliente a ter uma visão bem conservadora dessa situação, porque durante muito tempo nós tivemos um public charge mais rigoroso na época do governo Trump, isso foi um pouco flexibilizado ao longo do tempo, só que a imigração ela não é estática. Via de regra, vou falar uma regra geral, obviamente a gente tem que avaliar o caso específico. O imigrante, o estudante, ele pode naturalmente, na hora de fazer o seu plano de saúde no marketplace, ver as possibilidades, vai ser avaliada a renda dele e ver qual plano ele se encaixa. Isso. Agora, tem uma série de nuances que deve ser observada. De regra é possível, mas busque uma boa orientação de quem tem conhecimento e vai te ajudar para que não haja nenhuma exceção que possa te prejudicar no futuro. Concordo. Eu sempre digo, quando meus estudantes chegam e me fazem essa pergunta, eu posso ter um plano com tax credit? Pode. Existem algumas coisas. Fale com seu contador. Existem algumas regras, né? Fale com seu advogado. Eu tenho inúmeros casos aqui de estudantes que têm plano com mais de 7 ou 8 anos. Eles aplicam para um EB2 ou um EB3, eles mudam de status. Eu tenho estudantes que têm... a gente celebra, gente, com eles. Eu estava falando aqui para o Dr. Vinícius, quando a gente começou, antes de começar a gravar, como é bonito ver o processo das pessoas quando elas estão imigrando, né? Às vezes elas estão no Brasil ainda, muitos estão no Brasil, me contatam e perguntam, e faz, como é que faz? Eu digo, olha, eu passo o telefone do Dr. Vinícius, que ele é a pessoa indicada para te dizer como você pode chegar aqui. Mas chegar aqui com visto é muito importante. Chegar aqui pelo menos com visto de estudante, chegar aqui depois um de turista e fazer a mudança, né? Você pede a extensão, faz a mudança. Sim, é possível. Na verdade, existe a possibilidade de você fazer extensões, existe a possibilidade de você fazer uma coisa chamada mudança de status, que é quando você sai de um visto não imigrante, por exemplo, de turismo, para um outro visto não imigrante, estudante. Existe o que a gente chama de ajuste de status. É quando você sai de um visto não imigrante, turismo ou estudante, por exemplo, para um visto de imigrante, que é um pedido de green card. Tem uma série de alternativas. O importante é você ter uma boa orientação. O que eu falo é o seguinte, essa questão do seguro e o visto de estudante. Eu sempre recomendo um excelente corretor de seguro e, na verdade, eu passo para todos os meus clientes a recomendação da Verônica, porque eu falo o seguinte, skin in the game. Eu estou recomendando o que eu passo para minha família, que me deixa extremamente confortável. E a gente tem uma relação já duradoura, uma pessoa que faz um trabalho seríssimo e qualquer dúvida a gente tem a liberdade de interagir para evitar qualquer prejuízo para o cliente. Isso, o nosso propósito, tanto o meu como da VFB Insurance, como o Dr. Vinícius, nossa real intenção é fazer com que você esteja seguro, esteja protegido, esteja realizando seu sonho aqui na América de uma maneira segura, safe, da maneira correta. Esse é o nosso objetivo, por isso que nós nos entendemos bem, por isso estamos aqui para poder trazer conselhos para vocês de como fazer as coisas da maneira correta, que esse é o que a gente quer, verdade? Exatamente, né? E nós somos imigrantes, né? Então de alguma forma a gente sente as dores do nosso cliente, obviamente tentamos ser o mais profissional possível, mas é o que a gente estava brincando aqui antes, existe o lado humano, às vezes a gente até se emociona com as conquistas, mas nós sabemos exatamente o que o cliente está passando. Eu falo que lá no escritório a gente não trabalha com um selo, né, um adesivo no passaporte ou um cartão. A gente está trabalhando com o sonho de uma família. Você pode mudar a história dessa família, né? Onde o filho vai estudar, com quem vai casar, como vai ser a ramificação da família a partir daí. Então é algo muito importante. É muito importante e lindo, gente. Se a gente pensar assim,
tirar até meu óculos para falar agora. Se a gente pensar uma mudança que é tão grande, o meu caso, por exemplo, né? Eu cheguei aqui em 2001, um sonho de ter uma família. Eu podia ter, talvez, casado no Brasil, ter tido meus filhos no Brasil, mas eu tive meus filhos aqui. E é vamos falar, é uma mudança tão grande em gerações, né? Você, os seus filhos estão aqui, é gerações, são culturas diferentes, é uma mudança grande em famílias. Então, o seu trabalho, assim, eu diria que é uma realização de sonhos de muitas famílias. E a gente aqui na VFB Insurance, a gente celebra com muitos dos clientes, como eu te falei, que começa às vezes, chegam com visto de turista, vai para um visto de estudante, depois vai para um EB3, depois vai para um Green Card. Tem clientes que fazendo a cidadania. Gente, a gente chora, a gente celebra, porque nós somos imigrantes, nós sentimos no nosso coração, nós sabemos que aquilo ali vai trazer uma mudança assim, de gerações, assim, que vai ficar para o resto da vida daquelas pessoas. E é muito bonito ver histórias de sucesso. O doutor Vinícius estava me falando, é uma família que recebeu o Green Card, a mãe quase passou, desmaiou. Foi engraçado que eu dei a notícia, a mãe estava com as 3 filhas, e ela começou a passar mal com as 3 crianças em casa. Eu, pelo amor de Deus, fica tranquila, a notícia é boa. Mas, enfim, foi só um susto. No final, terminou bem. Nós já tiramos uma foto com uma cesta linda que o escritório sempre presenteia os clientes junto com o Green Card, enfim. Até porque a gente comemora muito com os clientes, porque a gente sabe o quanto o cliente lutou para realizar esse sonho. E é um sonho, né, gente? É um sonho grande. E, assim, eu fico imaginando, eu não sou advogada, mas eu convivo muito com as pessoas que estão no processo de imigração. Então, a gente celebra também, a gente se emociona, a gente chora. Outro dia, a minha secretária estava falando para ele, recebeu também o Green Card dela, e aquilo ali todo foi festa aqui. E é muito bonito. Eu só queria terminar a nossa entrevista pedindo o que você, que conselho você daria para uma família que está lá no Brasil ou que está aqui e que quer fazer as coisas da maneira correta, se legalizar? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, o sonho americano é possível. Às vezes ele parece distante, mas ele é muito mais possível do que você imagina. É possível você vir para a América e mudar a história da sua vida, profissionalmente, academicamente para os seus filhos. E eu falo que para quem tem um foco na família, a América é o lugar. A gente percebe que muitas vezes as famílias se unem, famílias que são estruturadas, porque aqui são só vocês para construir a sua história e começar do zero, buscando construção de uma nova rede de apoio. Então, quem deseja ter o sonho americano, busque um bom profissional e vá seguindo as orientações para que você atinja o seu sonho, que é ter o Green Card, quem sabe no futuro a cidadania americana. Isso, é verdade, gente. O sonho americano não é só um sonho, é realidade. A gente vive, né? A gente vive um país onde a gente tem segurança, onde nossos filhos têm escola, onde a gente tem ruas, estrutura bonita, assim... É um sonho que é real para a gente, pode ser real para vocês também. E se vocês estão aqui e ficam preocupados, como é que eu faço para ter meu Green Card? Procure um advogado, um bom advogado, que tenha coração, que faça as coisas com amor também, porque isso faz a grande diferença em qualquer processo. Eu gostaria de agradecer, doutor Vinícius, a sua presença aqui. Eu que te agradeço. Muito obrigado por tudo. Sempre atende, é sempre atencioso. Isso é muito, muito bonito. Eu gosto muito de saber. E eu indico muito o trabalho dele. Ele tem... Qual é o seu Insta? @Vini Bicário. Vini Bicário. Vini de Vinícius Bicário. O doutor Vinícius Bicário. Contate ele, se tiver qualquer dúvida. Ele é uma pessoa muito acessível, muito amorosa, muito carinhosa e está sempre assim, disposto a tirar qualquer das suas dúvidas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, querida. E eu espero que a gente possa ter mais bate-papo, porque se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comente no nosso vídeo, deixe seu comentário, share com seus amigos e a gente vai estar aqui para estar respondendo.